abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Daniel 3, a partir do versículo 14. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançavam de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós exaltamos o teu nome, porque reconhecemos que o Senhor tem a última palavra. O Senhor tanto pode livrar como não livrar, mas quando o Senhor dá a palavra de ordem do livramento, acontece.
O Senhor é poderoso, o Senhor não conhece limites no teu poder, e nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque, Senhor, textos como estes nos enchem de fé, e acreditamos que há um Deus poderoso e maior do que qualquer outro governante. Não há nenhum governante que tenha poder como o Senhor. Que o Senhor dê a palavra, Senhor, automaticamente vai acontecer. A tua palavra é muito maior e muito mais poderosa do que qualquer palavra de qualquer governante sobre a face da terra. E nós exaltamos o teu nome. Fala ao nosso coração, me dê a graça, a sabedoria para que eu possa transmitir a tua palavra, Pai. Eu te peço isso na certeza que o Senhor está presente neste lugar, e eu repreendo todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo distração, trazendo confusão nas mentes, ó Pai, em nome de Jesus, não só nesse ambiente, Pai, mas todos os lugares que estão nos ouvindo neste momento. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Nós sabemos que Nabucodonosor foi um rei muito poderoso. O reino dele foi um reino que as outras nações invejavam, tamanho poderio, a riqueza, a beleza que existia, inclusive na Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia ficaram famosos, né, como uma das maravilhas do antigo mundo. Tamanha beleza dali da cidade da Babilônia, do seu reinado, do seu poderio, do que ele conquistou, era muito grande. E talvez, ao construir essa estátua de ouro, uma estátua totalmente de ouro, de 30 metros de altura, você pensa bem, 30 metros de altura e 3 metros de largura, uma estátua de quem tinha muito dinheiro mesmo, muito poder, 30 metros de ouro, qualquer cordãozinho, correntinha que a gente manda fazer hoje é um dinheiro bom. Imagina você essa estátua. E certamente Nabucodonosor, ele manda construir essa estátua toda de ouro, baseada no sonho que ele teve. Ele teve um sonho, se você voltar aqui no capítulo 2, né, ele tem um sonho que Daniel interpreta esse sonho, a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, bronze, as pernas e a cintura, as pernas de ferro e os pés meio ferro e meio barro. E Daniel interpretou esse sonho dizendo: olha, rei, isso aí Deus está mostrando os reinos que vão acontecer. Primeiro, o maior de todos os reinos é o teu reino, que é a cabeça de ouro. Depois virão outros reinos. E Daniel interpreta, mas não é o motivo da nossa mensagem dessa noite. Daniel interpreta esse sonho, e ele, como ele não queria que o seu reino deixasse de existir, ele, na sua arrogância diante de Deus, e uma forma de desprezar a Deus, ele constrói uma estátua toda de ouro, dizendo: meu reino será contínuo, eu posso até morrer, mas meus descendentes continuarão, eu vou arquitetar de tal forma o meu exército, a minha riqueza, que eu vou perpetuar no poder, minha família, minha dinastia vai perpetuar pelo poder. Então ele faz uma estátua toda de ouro, um desafio a Deus, e nós sabemos que o reino dele foi interrompido, cabeça de ouro foi substituído, né, por outro reino que assumiu, que conquistou ali a Babilônia, destruiu totalmente a Babilônia. E nós vemos aqui que foi dada a ordem para todos que deveriam adorar essa estátua. Ao tocar os instrumentos musicais, que são vários aqui citados, né,
certamente uma grande orquestra ali, todos se dobravam diante daquela estátua, como se estivesse reverenciando ele como um Deus, Nabucodonosor como um Deus. Mas nós vemos que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante da estátua, e foram denunciados por causa disso. E o rei manda chamá-los, e fala, porque eles tinham cargos importantes já no reino, basta nós lermos aí o capítulo 1º e 2º de Daniel, eles já estavam sobressaindo juntamente com Daniel, mas acontece uma coisa, o rei chama e falou: vocês, ouvi falar que vocês não se dobraram, mas eu vou fazer o seguinte, vou dar mais uma oportunidade para vocês, vai tocar os instrumentos, e vocês vão se dobrar diante de mim, diante da estátua de ouro. E eles automaticamente falam que eles não iam se dobrar, que eles preferiam morrer. E assim eles foram condenados, uma forma terrível, que os babilônicos matavam as pessoas, que era lançar na fornalha ardente. Nabucodonosor ficou tão furioso, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Não era a fornalha já mais comum, ele lançava ali, as pessoas morriam queimadas. Vocês vão acender o fogo 7 vezes, tamanha a ira dele de ser desobedecido, um rei tão poderoso, de ser desobedecido por aqueles homens que eram tementes a Deus. Mas eu queria, mais do que contar essa história, trazer alguns ensinamentos que são importantes para nós como cristãos. Nós que queremos verdadeiramente servir a Deus. Muitas vezes nós achamos que vir à igreja, bater palma, abrir nossa boca, cantar, ler a Bíblia de vez em quando, nós estamos com isso só servindo a Deus. Mas quando vem alguma situação que nos leva a desobedecer a Deus e obedecer ao mundo, muitas vezes nós nos frustramos, e esses 3 moços nos dão lições preciosíssimas, que nós temos que nos atentar para ela. E a primeira desses ensinamentos, o primeiro desses ensinamentos, que a fidelidade a Deus, ela não tem meio termo. A fidelidade a Deus não tem meio termo. E aí eu queria repetir o versículo 17 e 18, onde eles dizem claramente: eis que o nosso Deus a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Com eles não tinha meio termo. Muitas vezes nós damos muitas desculpas, e eles poderiam dar desculpas, muitas desculpas, para adorar aquela estátua. Eles poderiam simplesmente dizer: poxa vida, nós estamos longe da nossa nação, dos nossos pais, nós estamos aqui, não tem problema, é uma ordem do rei, é uma ordem do governo, para que a gente pudesse fazer isso, então vamos fazer. Nós vamos fazer só essa vez. Quantas vezes nós fazemos isso? Deixamos de ser fiéis a Deus, dizendo: não, só dessa vez, eu vou mentir só essa vez, eu vou me corromper só essa vez, eu vou ter um sexo ilícito só dessa vez, eu vou passar a pessoa para trás só dessa vez. São ídolos que muitas vezes nós adoramos, achando que estamos fazendo certo. Não, mas o que vai pensar o meu patrão? O que vai pensar o meu professor? O que vai pensar meu amigo
lá fora, se eu não fizer isso? Então nós vemos claramente que a fidelidade a Deus não pode ser meio termo. Ou eu sou fiel, ou eu não sou fiel. Lá em Apocalipse, Deus fala de forma muito clara: olha, não seja morno. É preferível que você seja frio, ou seja, me larga de lado, ou seja quente. O morno, eu vomito da minha boca, ou seja, um meio termo, o que é fiel em algumas áreas, mas não é fiel em outras áreas, esse desagrada a Deus mais do que o frio. Quantas vezes nós falamos, é só desta vez. Quantas vezes nós falamos, todo mundo faz. Está todo mundo fazendo. Por que eu não posso fazer? Está todo mundo adorando a estátua. Por que eu não posso adorar? Está todo mundo fazendo festas de acordo com o mundo. Por que eu não posso fazer também? A minha festa glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? A minha festa é fiel a Deus ou não é fiel a Deus? Essas são perguntas que a gente tem que fazer e entender que o posicionamento desses homens agradou demais a Deus. É posicionamento perante a sociedade, no nosso trabalho, lá na nossa escola. Quantas vezes, e quantas vezes algumas pessoas falam, vou fazer só dessa vez, depois eu peço perdão a Deus, achando que está enganando a Deus, porque na verdade não vai, quem faz uma vez vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai ficar pensando que está enganando a Deus, e está se enganando, porque não está sendo fiel a Deus. Então, esse é o primeiro ensinamento, que nós temos que entender, que Deus deixou esse texto escrito, não é para mostrar mais um milagre só, não, é para mostrar que a fidelidade a Deus, ela não tem meio termo. O que agrada a Deus é a fidelidade na sua totalidade, não dar desculpas para as nossas infidelidades a Deus. O segundo ensinamento que nós aprendemos, que no mundo nós podemos ter aflições, teremos aflições, mas Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Nós podemos ter aflições, e Jesus Cristo, Ele foi tão claro nisso, foi citado até no momento do louvor aqui, Jesus Cristo dizendo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se eles fossem queimados, totalmente queimados, você acha que Jesus não estaria com eles? Estaria. Estaria falando com ele, servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor. Eles estariam sendo mais que promovidos do que eles foram aqui por Nabucodonosor. Então, no mundo nós podemos ter aflições, mas a certeza que nós temos é que Ele sempre estará conosco, e muitas vezes Ele vai fazer isso com a gente, vai nos livrar, vai trazer o livramento. Mas quantos irmãos nossos, neste momento agora, estão padecendo em países que têm a perseguição aos cristãos? Você acha que Jesus não está com eles? Está muito mais, talvez, do que está aqui conosco. A presença de Jesus é maior, se somos fiéis, quanto maior é a nossa aflição, quanto maior é o nosso problema, quanto maior é a provação que estamos passando,
mais de perto nós vamos sentir a presença real, poderosa de Jesus conosco. Eles tiveram uma experiência tão marcante aqui. Pensa você hoje. Você desobedeceu ao rei, ao presidente, no nosso caso, e foi dada uma ordem que você fosse lançado uma fornalha ardente. E de repente, você cai naquela fornalha, e o próprio rei, o próprio presidente, observa, tem alguma coisa estranha. Nós mandamos eles amarrados para dentro do fogo. Agora eu estou vendo eles andando pelo fogo, e não são 3 mais, tem um 4 com eles. Tem mais um com eles. E a semelhança dele é a semelhança dos filhos dos deuses. Ele vê alguém muito diferente, que é Jesus Cristo que estava ali, junto com aqueles moços, e é Jesus Cristo que está conosco, até a consumação do século. É Jesus Cristo que anda conosco, é Jesus Cristo que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e quando Ele dá a palavra de ordem, não vai queimar, não queima. Não vai comer leão, não come. É Jesus que tem toda a autoridade. Quando Ele diz, está livre, vou te dar o livramento, vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Então, esse é um ensinamento que tem que ficar marcado na nossa vida. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Ele dá a palavra de vitória, vai acontecer. Talvez você esteja vivendo uma aflição, não tão grande quanto essa, mas uma enfermidade, porque aqui era morte, vou te lançar para a morte, não, mas às vezes uma enfermidade, um problema financeiro, um problema com o filho, um problema no casamento, em nome de Jesus Cristo, chame Jesus, seja fiel, você terá a certeza de Jesus Cristo na sua vida, dentro dessa fornalha. Você pode estar vivendo a aflição, mas Jesus Cristo vai estar com você, em nome de Jesus. É assim que nós cremos. Isso foi escrito para nos ensinar isso. Terceiro ensinamento, e esse é o título da nossa mensagem: quanto maior a prova, maior o milagre. Qual a prova que você está vivendo? Vai ser maior o milagre. Olha o que diz o versículo 27, e ajuntaram os sátrapas, juntou todo mundo, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Pensa bem, quem gosta de fazer churrasco aí, você vai fazer um churrasquinho, você está perto ali, fica com cheiro de fumaça, não tem jeito. Pelo menos cheiro você fica. Aqueles homens entraram dentro de uma fornalha, um grande forno, aquecido 7 vezes, nem um cabelinho, a capa deles, do jeito que eles entraram, e eles observando, e se eles falaram isso aqui, está escrito isso aqui, eles chegaram cheirando eles, não tem cheiro de fumaça, não tem queimadura nenhuma,
Nem vermelhinhos vocês ficaram? Quanto maior a prova na nossa vida, maior vai ser o milagre. Se você está vivendo uma grande prova na sua vida, saiba que Deus está preparando um grande milagre para você. Não tenha dúvida disso. Quanto maior for a fome, maior vai ser a multiplicação dos pães e dos peixes. O povo estava ali seguindo a Jesus Cristo. 5.000 homens, só homens. Calcula-se 12.000 pessoas, entre mulheres e crianças. E Jesus Cristo, 5 pães e 2 peixinhos. Quanto maior a fome, maior a multidão, maior vai ser a provisão, maior vai ser o milagre que Jesus Cristo vai fazer. Eu sempre digo isso, o fácil e o difícil para Jesus é a mesma coisa. Curar sua dor de cabeça, que você entrou aqui nessa noite, é fácil para Jesus, mas curar um câncer é a mesma coisa. Quando Ele dá a palavra de ordem, é dor de cabeça e câncer, para Ele não faz diferença, basta Ele agir. Resolveu o probleminha financeiro pequeno, ou problemão, Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que faz milagres. Quanto maior for a prova, maior será o milagre. Maior a enfermidade, maior será a cura. Se morrer, Ele pode ressuscitar, como Ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro estava doente. Jesus Cristo demorou um pouco, chegou, Lázaro já estava enterrado já. 4 dias, dentro daquela rocha, daquele túmulo na rocha. Jesus Cristo só fala: tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. Olha que facilidade, olha que facilidade. Para Jesus não existe nada impossível, nada difícil. Quando Ele entra dentro da nossa fornalha, nenhum fogo nos queima, nenhum cabelo da gente é arrancado, nem queimado. Nada pode acontecer quando Jesus Cristo dá a sua palavra de ordem. Então, quanto maior a sua prova, e eu não sei o que você está vivendo nessa noite, qual que é o seu problema, mas eu sei que o Senhor que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ele está aqui nessa noite, e Ele pode entrar na sua fornalha e fazer com que você não saia deste lugar sem nem cheiro de fumaça. Você nem vai ver mais o problema. O problema era grande demais. Desapareceu. Porque nem cheiro dele vai ter mais. Basta a palavra dele. Quanto maior a prova, maior o milagre. E o último ensinamento é que muitos reconhecem o poder de Deus, mas não aceitam ser submissos a Ele. Muitos reconhecem o poder de Deus, mas não aceitam ser submissos a Ele. Versículo 28 e 29, diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem, nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, um lixo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse.
Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus era poderoso? Reconheceu. Mas ele passou a servi-lo? Não. Ele passou a adorá-lo? Não. Ele chega a citar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não fala o meu Deus, a quem eu sirvo de hoje em diante. Então tem muitas pessoas que estão vendo os milagres de Deus acontecerem nas nossas vidas, que vê de forma clara a atuação de Deus, que até acreditam que Deus existe, mas não o servem. E acreditar que Deus existe, a palavra de Deus diz que até o diabo crê e treme. Não adianta só acreditar em Deus. Temos que servi-lo, adorá-lo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não adianta só ver os milagres acontecendo, e às vezes acontece até na vida de muitas pessoas, mas eles só querem o milagre de Deus, não querem o Senhor do milagre nas suas vidas, não reconhecem Deus como o Senhor Todo-Poderoso. Nabucodonosor era assim. Ele reconheceu, fez até um decreto. Olha, eu quero que todos reconheçam esse Deus. Mas ele não abandona os seus deuses. Ele não deixa de forma nenhuma a sua estátua de ouro de lado. Ele não abandona. Ele quer Deus, mas quer continuar com os outros deuses. E como nós falamos, para Deus não tem meio termo. A fidelidade a Ele e só a Ele. Outros deuses, não. Sadraque, Mesaque e Abidnego não aceitaram. E Nabucodonosor é claro aqui, olha, eles preferiram morrer, e por isso esse grande livramento, o Deus dele é poderoso, o Deus dele é tremendo, e eu faço um decreto, que de hoje em diante, quem falar mal desse Deus, dentro da minha nação, as casas dele vão virar lixo, eu vou destruir as casas dele, vou destruir essas pessoas. Mas ele não queria servir a esse Deus. Ele queria continuar com outros deuses. Então esse é um ensinamento importante. Não adianta. Talvez você que está me ouvindo aqui, dentro do templo, online, você reconhece que existe um Deus, talvez você tenha tido até experiências com Deus, você já viu milagres acontecendo até na sua vida, mas Deus não quer só fazer milagres na sua vida, não quer só que você reconheça que existe um Deus, Ele quer que você o adore em espírito e em verdade, que reconheça Ele, o Deus único, verdadeiro, poderoso, que deixou e nos deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, que somos pecadores, que existe justiça e existe juízo, e que nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Esse Espírito Santo que nos consola, esse Espírito Santo que nos ajuda,
esse Espírito Santo que está aqui nessa noite e que convence mais do que as minhas palavras, porque o Espírito Santo é quem pode convencer as pessoas verdadeiramente de servirem a esse Deus Todo-Poderoso. Então, muitos vão reconhecer o poder de Deus, até acreditam em Deus, mas não aceitam ser submissos, obedientes, totalmente obedientes a Ele. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos. E eu queria que você pensasse sobre esses ensinamentos. Nós estamos vivendo num mundo que a gente tem ficado assustado. Antigamente, os crentes eram reconhecidos porque eles eram diferentes. Eram diferentes. Eram perseguidos muitas vezes, antipatizados. Lá vem os crentes, zombados, porque era diferente, queria servir a Jesus. Quem era crente mesmo, na sua maioria. Claro que sempre vai existir o joio no meio do trigo, mas nós estamos vivendo que é bonito falar que eu sou evangélico. Esses dias eu vi uma artista que se diz evangélica, ela agora está de namorada, sendo que a palavra de Deus, não sou eu que condeno, a palavra de Deus condena isso. Então ficou gourmet falar que é evangélico, é bonito. Até aqueles que desprezam os evangélicos vão por meio dos evangélicos para ganhar política, fazem tudo. Mas uma hora tudo isso vai ser desmascarado por Deus. Um dia nós vamos ficar face a face com Deus. E o que Deus quer da gente? Primeiro, a fidelidade. Não adianta meio termo, não. Não adianta dar desculpas para pecar, para adorar outros deuses, para fazer tudo que o mundo faz. Todo mundo faz. Ou nós somos crentes, verdadeiros, não é irracionais, não. É crente que segue a palavra de Deus. Cabe adoração a outros ídolos? Não. A Bíblia fala da prostituição, não posso prostituir. A Bíblia fala da mentira. Eu não estou falando de usos e costumes, usar roupa, essa roupa ou aquela. Não. Claro que temos que andar com ordem e decência. Não estou falando de usos e costumes, estou falando de caráter, de postura. Nós precisamos olhar para a vida de homens como esse, dispostos a morrer. Não é só perder uma coisinha ou aquilo, outra aqui, não, perder uma amizade, não, dispostos a morrer para ser fiéis a Deus. Será que estamos dispostos a morrer para ser fiéis a Deus? Será que nós temos entendido que mesmo no meio das aflições, das provas, Jesus Cristo está conosco? Ele me abandonou. Não, eu estarei com vocês.
Não falei que não teriam provações, aflições. Falei que estaria com vocês. Que bênção ter Jesus quando a fornalha chega. Se morrer, vamos para Jesus. Se não morrermos, vamos testemunhar do poder de Deus, dos milagres que Ele fez na nossa vida. Era isso que eles queriam dizer. Mas se Deus livrar, bem; se não livrar, louvado seja o nome do nosso Deus, nós sabemos para onde nós estamos indo. Quanto maior a prova, maior o milagre. Não sei o que você está passando, mas eu sei e conheço Deus que faz maravilhas. E eu queria orar com você. Queria orar com você. Não sei a prova. Eu sei que Deus está neste lugar. Eu sei que Jesus Cristo, Ele é o homem que está aqui andando, no meio da nossa aflição, da nossa fornalha, da situação adversa. Ele está andando. E se você ainda nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, você conhece Ele como Deus poderoso, já fez até milagre na sua vida, mas ainda não se submeteu a Ele, ao senhorio dEle. Essa é a noite de você entregar seu coração totalmente a Jesus Cristo. Não sei como Deus falou o seu coração. Eu sei como Ele falou o meu. Não sei. O que você precisava ouvir nessa noite? Eu sei que o Espírito Santo, Ele é capaz de completar aquilo que eu não pude falar na sua vida. E eu queria orar com você. Eu queria orar para que Deus pudesse te dar o livramento. Eu queria orar para que Deus pudesse te dar fidelidade. Eu queria orar para que você pudesse abrir os seus olhos nessa noite e ver Jesus Cristo ao seu lado, andando com você no meio da sua aflição, em nome de Jesus. Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar junto com você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, Tu és tão maravilhoso, tão grandioso. Tu és nosso Pai, nunca nos abandona. Deus, perdoa as nossas imperfeições, as nossas falhas. Quantas vezes, ó Pai, há infidelidade no nosso coração, mas eu, Senhor, lhe peço perdão. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê coragem, como esses homens, de dizer: ó, vou servir Deus, mesmo que me custe muito caro, custe até a vida, mas eu fico com Deus. Oh Deus, que seja essa a determinação do coração do Teu povo, Pai. Nós precisamos ter uma mudança no nosso meio evangélico. Nós precisamos de coragem para gritar para as pessoas: eu sirvo a Deus, mesmo que me custe muitas coisas que eu possa perder neste mundo. Ó Deus, abra os olhos espirituais do Teu povo, para que neste momento possa ver o Senhor ao lado de cada um nessa situação adversa. E em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, ó Pai, não importa o tamanho da fornalha, porque quanto maior, Senhor, a prova, quanto mais quente a fornalha, maior vai ser o Teu milagre, maior vai ter a Tua operação, maior, Senhor, vai ser o sucesso na vida do Teu povo, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, ó Pai, que dê a fé necessária ao Teu povo agora, para sair deste lugar abençoado, Senhor, com a Sua bênção, com a Sua vitória, Senhor, que nem um cheiro, ó Pai, do problema eles possam ter mais na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, mas Tu és o nosso Deus. O Senhor estava lá com eles, mas o Senhor está aqui conosco também, ó Pai.
Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja agindo na vida, Senhor, desse povo que se chama pelo Teu nome, ó Pai. Deus, possamos sair deste lugar encorajados, Senhor, sem nenhum temor no nosso coração. Nós queremos servir o Senhor da melhor forma, nós queremos nos apresentar como verdadeiros servos de Deus, nós não queremos nos prostrar diante, Senhor, das estátuas de ouro que são colocadas diante de nós neste mundo, ó Pai. Nada possa nos atrair, nada pode ser maior do que o nosso Deus na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja quebrando todo o poder das trevas, tudo que Satanás tem feito para prender o Teu povo. Possamos sair deste lugar determinados, ó Pai, a Te servir cada dia melhor, cada dia sermos mais fiéis, porque, Senhor, na nossa fidelidade, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai operar o milagre, o Senhor vai fazer algo extraordinário na nossa vida, ó Deus, e queremos lhe pedir, ó Deus, que possamos ter uma semana excepcional na Tua presença, uma semana de milagres, uma semana do Teu agir sobre as nossas vidas, que portas sejam abertas, ó Pai, trancas do inferno estão sendo arrancadas neste momento na nossa vida, e nós vamos andar e conquistar, Senhor, e seremos orientados pelo Senhor. Senhor, nós cremos que nós não vamos sós, porque o Senhor estará conosco, e o Senhor na nossa vida é certeza da bênção, da vitória, Senhor, de coisas novas acontecendo, Senhor, de milagres acontecendo, e o testemunho sendo contado, Senhor. Até hoje nós ouvimos o testemunho desses 3 homens, ó Pai, que o testemunho da nossa bênção e da nossa vitória possa ser contado por gerações. Foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso que fez, e que todos possam ouvir, como foi ordenado ali por Nabucodonosor, que há um Deus Todo-Poderoso, um Deus que anda ao nosso lado, um Deus que faz milagres na nossa vida, e nós honramos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, porque eu sei que o Senhor agiu nessa noite, Senhor, e nós vamos sair deste lugar renovados, abençoados pela Tua palavra e pelo Teu poder, e é o que eu Te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe a sua vida, vá no poder de Deus.